A Bíblia está cheia de histórias emocionantes de superação e fé que nos inspiram e nos aproximam de Deus. Contudo, as Escrituras também contêm passagens tristes e angustiantes, mostrando que a vida não é sempre fácil, nem mesmo para os mais devotos. Entre todas, há uma narrativa no Antigo Testamento que considero a mais perturbadora da Bíblia. Honestamente, acho que essa história não é adequada para os mais jovens. Além disso, ela pode desencadear lembranças dolorosas em algumas pessoas. É sobre essa passagem que gostaria de falar neste vídeo. Ela está nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes, e por mais assustadora que seja, traz lições importantes das quais devemos nos lembrar para não repetir os mesmos erros cometidos pelo povo de Israel naquela ocasião. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Basta clicar no botão inscrever-se abaixo do vídeo. Ao lado haverá um ícone de sino. Ative-o para receber notificações diretamente no seu celular sempre que eu publicar novos vídeos. Combinado? Então vamos lá. Quero ler com você um pequeno trecho do versículo 1 do capítulo 19 do livro de Juízes, pois é a partir dele toda a história e os ensinamentos que trarei hoje se desenvolvem. Está escrito: naqueles dias, Israel não tinha rei. Se você continuar lendo esse capítulo, verá que a Bíblia fala sobre um homem da tribo de Levi que estava em busca de uma companheira. Ele trouxe para sua casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina, mas a relação deles ficou muito tensa, e ela decidiu voltar para a casa de seu pai. Cerca de 4 meses depois, esse homem decidiu buscar a reconciliação. Ele partiu para Belém, acompanhado por um servo e 2 jumentos. Ao chegar, foi calorosamente recebido pelo pai da concubina, e ofereceu muita atenção e carinho. Durante 3 dias foi tratado com hospitalidade, desfrutando de comida, bebida e descanso na casa do sogro. Quando tentou ir embora, o sogro persuadiu a ficar um pouco mais, prolongando sua estadia por mais alguns dias. Finalmente, no 5º dia, apesar das insistências do sogro para que permanecesse mais uma noite, o homem decidiu partir. Ele, a concubina e o servo seguiram para uma cidade chamada Jebus. Já era quase noite quando se aproximaram da cidade, e o servo sugeriu que parassem ali para descansar. No entanto, o homem preferiu não ficar em uma cidade estrangeira e decidiu continuar até Gibeá, uma cidade israelita pertencente à tribo de Benjamim. Ao chegarem, não encontraram abrigo, pois ninguém os quis receber. Naquela época, era comum que os israelitas oferecessem abrigo a irmãos de outras cidades ou tribos. Infelizmente, isso não aconteceu, e eles ficaram sentados na praça sem saber o que fazer, até serem notados por um senhor de idade que voltava do campo. Esse idoso, também oriundo da região de Efraim, os convidou para ficar em sua casa. Enquanto estavam lá, a casa foi cercada por um grupo de homens mal intencionados que exigiam que o hóspede fosse entregue a eles. Para proteger seu convidado, o anfitrião teve a infeliz ideia de oferecer sua própria filha virgem e a concubina daquele homem. Infelizmente, a concubina foi forçada a sair e sofreu abusos sexuais violentos durante toda a noite. Ao amanhecer, a mulher conseguiu voltar para a casa onde estava hospedada, caindo exausta junto à porta. Quando seu marido a encontrou morta, ele tomou uma decisão ainda mais chocante. Colocou seu corpo em um dos jumentos e a levou para casa. Lá, ele pegou uma faca, cortou o corpo da mulher em 12 partes e enviou cada parte para diferentes tribos de Israel, junto com uma carta relatando o que os benjamitas haviam feito com ela. A história contada pelo homem chocou as tribos, e as pessoas que a ouviram disseram que um crime tão terrível não era visto desde os tempos da fuga dos hebreus. Todos ficaram horrorizados e se perguntaram o que deveriam fazer a respeito da morte daquela mulher, que também era uma israelita. A história não termina aqui. Os capítulos 20 e 21 narram as consequências daquele terrível homicídio. Mas antes disso, quero destacar algumas lições. A primeira lição é que, quando não temos a quem prestar contas em nossas vidas, temos uma forte tendência a nos desviar dos caminhos do Senhor. Você se lembra do versículo que li no início deste vídeo? Está escrito que naqueles dias Israel não tinha rei. Ou seja, quando não temos satisfação de nossas escolhas, ou não somos responsabilizados por nossas ações, temos muito mais chance de fazer o que está errado. Basta olhar para aqueles benjamitas que abusaram da mulher até a morte. Você acha que se houvesse uma autoridade em Israel naqueles dias, eles fariam isso? Claro que não, porque saberiam que um governante os prenderia, os levaria a julgamento
e muito provavelmente os condenaria à morte. Você pode estar pensando agora, não tinha um rei, mas tinha as leis de Moisés. Sim, irmãos, é verdade, mas essas leis não estavam sendo obedecidas, e não havia ninguém para garantir que fossem cumpridas. O mesmo ocorre aqui no Brasil, por exemplo. Temos uma Constituição Federal que descreve nossos direitos e deveres, além de várias outras leis que determinam o que é certo e errado. No entanto, devido à falta de temor de alguns, ao desrespeito ao próximo e à certeza da impunidade, essas leis frequentemente não são cumpridas. Relacionando isso à história do Antigo Testamento, vemos que os benjamitas cometeram aquelas atrocidades porque sabiam que não seriam punidos. O mesmo pode acontecer conosco se não entendermos que nosso juiz não é da terra, mas do céu, e que nada passa despercebido aos seus olhos. A segunda lição que podemos tirar dessa triste história é a necessidade de enxergar cada ser humano como alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Se aquela concubina e a própria filha do Senhor que recebeu o homem em sua casa tivessem sido vistas dessa forma, nada disso teria acontecido. Nem vou começar falando dos benjamitas imorais e depravados, mas sim do próprio pai e do marido da concubina. O pai implorou para que o hóspede não fosse entregue às pessoas, pois isso seria terrível, mas não demonstrou a mesma preocupação ao oferecer sua filha e a mulher para serem abusadas. Em outras palavras, ele considerou que a vida do homem era mais importante do que a daquelas duas mulheres pobres. Já o marido pecou ao não fazer nada para impedir que sua companheira fosse tomada, abusada, espancada e morta pelos benjamitas. Ele pode não tê-la oferecido diretamente, mas também não fez nada quando ela foi oferecida em seu lugar. Quanto aos benjamitas, se tivessem o amor de Deus em seus corações como seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, nunca teriam cometido tanta maldade. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A terceira lição que quero destacar nessa situação é que quanto mais nos afastamos de Deus, mais somos tentados a fazer coisas que nunca imaginamos. Se lermos o livro de Juízes desde o primeiro capítulo, veremos a história de uma nação que gradualmente se afastou do Senhor. O que acontece nos capítulos 19 a 21 é a prova do quão distante de Deus aquelas pessoas estavam. Se alguém tivesse dito a eles alguns anos antes que no futuro estuprariam e matariam uma mulher inocente, provavelmente teriam negado, dizendo que nunca seriam capazes de fazer algo tão cruel. Mas, como vimos, foi exatamente o que aconteceu. Da mesma forma, se não prestarmos atenção em nosso relacionamento com Deus hoje, amanhã ou depois, poderemos fazer coisas que nunca imaginamos. Não somos muito diferentes daqueles benjamitas. Tudo que dizemos hoje como, eu nunca vou me divorciar, eu nunca vou trair meu parceiro, eu nunca vou usar drogas, eu nunca serei demitido por enganar meus patrões, entre tantas outras coisas, pode acabar acontecendo no futuro se não mantivermos nossa relação com Jesus. Então lembre-se, quanto mais você se distancia do Senhor, mais suscetível se torna a cometer pecados que hoje reprova. Agora vamos voltar à história, pois infelizmente ela ainda não acabou. Nos capítulos 20 e 21 de Juízes, vemos que os israelitas ficaram profundamente indignados com o ocorrido e reuniram um exército de 400.000 homens para exigir justiça dos benjamitas, a tribo responsável pelo crime. Inicialmente, os benjamitas se recusaram a entregar os culpados, resultando em um conflito violento. A Bíblia relata que, nos 2 primeiros dias de batalha, os israelitas sofreram muitas perdas. No entanto, no terceiro dia, após buscar orientação de Deus e preparar uma emboscada, finalmente venceram, causando grande destruição em Gibeá, quase exterminando toda a tribo de Benjamim. Como consequência desses combates, a tribo de Benjamim foi quase totalmente dizimada. Homens, mulheres e crianças foram mortos, restando apenas 600 homens que fugiram para o deserto. Isso deixou os israelitas muito preocupados, pois a tribo de Benjamim estava à beira da extinção, sem mulheres suficientes para garantir sua continuidade. O grande problema surgiu quando os líderes das 11 tribos de Israel prometeram que não permitiriam que suas filhas se casassem com homens benjamitas. Essa decisão, tomada em um momento de intensa emoção e indignação, levou a uma crise. Para não desagradar a Deus e ao mesmo tempo não violar seu juramento, os israelitas atacaram Jabes de Gileade, uma cidade que não se uniu a eles contra Benjamim. Durante a batalha, 400 homens foram mortos, e suas esposas foram dadas aos benjamitas.
No entanto, a tribo de Benjamim tinha 600 homens sem esposas, o que ainda deixava 200 homens sem companheiras. Para resolver esse problema, os israelitas tomaram outra decisão controversa. O juramento das 11 tribos dizia que não poderiam dar suas filhas em casamento aos benjamitas, mas não mencionava nada sobre sequestrá-las. Então, aconselharam os benjamitas a raptar mulheres de suas tribos que não fossem casadas durante um festival anual em Siló, onde as mulheres dançavam nos vinhedos durante as celebrações. Esse conselho foi dado para que os 200 benjamitas pudessem reconstruir suas famílias sem que outras tribos quebrassem seu juramento. E assim foi feito. Irmãos, aqui está a quarta lição. Cada decisão ruim que tomamos traz consequências que não podemos prever. Vamos relembrar um pouco. Tudo começou quando aquele senhor decidiu oferecer a concubina de seu hóspede e sua própria filha aos benjamitas. Como resultado dessa decisão, houve o derramamento de sangue de uma pessoa inocente. Em seguida, o grupo de benjamitas decidiu abusar e matar a mulher israelense, resultando na invasão e devastação de sua cidade e na morte da maior parte de sua população. Depois, os líderes das 11 tribos optaram por atacar os benjamitas e testemunharam que aquele povo, escolhido por Deus, estava à beira da extinção. Além disso, decidiram não oferecer suas filhas em casamento aos benjamitas, mas acabaram envolvidos na morte de 400 homens inocentes e numa guerra que eles mesmos iniciaram, e depois viram as mulheres serem sequestradas. Irmãos, o que quero transmitir é que podemos escolher o pecado, mas não podemos escolher suas consequências. Infelizmente, precisamos lidar com cada uma delas. Por isso o apóstolo Paulo nos deixou um ensinamento crucial em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Irmãos, se lermos o desfecho dessa história, veremos que os benjamitas buscaram restaurar suas vidas. Eles se casaram novamente, reconstruíram sua tribo e repovoaram sua comunidade. No entanto, as cicatrizes das feridas perpetuaram-se em suas almas para sempre. Da mesma forma, se você se arrepender dos erros cometidos após se afastar da presença do Senhor e buscar perdão, Ele o receberá de volta de braços abertos. Isso é certo. No entanto, é importante entender que o sofrimento causado a si mesmo e aos outros por suas escolhas erradas não desaparecerá instantaneamente. Mesmo que a dor venha a cessar um dia, as cicatrizes permanecerão. Portanto, a melhor atitude é buscar a Deus diariamente, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para seguir sua palavra. Somente assim você poderá evitar repetir os mesmos erros cometidos pelo povo de Israel. Se esta mensagem faz sentido para você, compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal. Espero encontrá-lo no próximo vídeo. Que Deus o abençoe abundantemente. Um forte abraço.